Olá, bem-vinda ao podcast da Escola de Saúde Integral da Mulher, um espaço onde falamos da nossa saúde desde muitas perspectivas diferentes e numa ótica abrangente. O meu nome é Antonella Vignati, sou nutricionista, naturopata e educadora de fertilidade consciente. Até já! Olá, bem-vinda a este novo episódio do podcast. O tema de hoje é a fibra, que é o nutriente talvez que mais falta nas mesas da maioria dos países ocidentais, Portugal incluído. E vamos fazer um excurso através dos seguintes temas. Vamos falar primeiro do fiber gap, portanto, da falta de fibra a nível mundial e nacional em Portugal, do peso da falta de fibra ou da deficiência de fibra alimentar na saúde a nível coletivo, então a nível epidemiológico. Vamos ver uma definição concreta de fibra, que tipos de fibra alimentares existem e onde as encontramos. Vamos falar brevemente de fibras funcionais, mas apenas isso, fibras funcionais seria um tema só por si só. Que benefícios tem a fibra para a saúde geral e para a saúde da mulher? Como aumentar o nosso consumo de fibra, com exemplos concretos, e como proceder quando existem dificuldades na ingesta de fibra, nomeadamente perturbações intestinais ou sim, outras dificuldades que possam ser causadas pela falta de hábito em ingerir fibra. E depois, sobre a hipótese, a possibilidade, se há benefícios e se usar quando em suplementar a fibra. Ok? Então, vamos começar por esse tema. Mencionei no início, portanto, o fiber gap. O fiber gap é a diferença entre o consumo efetivo de fibra por parte de uma população e as recomendações oficiais de fibra alimentar por parte das autoridades. Todos os países têm um consumo de fibra que pode ser metade ou pode ser dois terços, mas nunca aderido às recomendações oficiais do consumo de fibra. Cada país tem a sua própria definição de consumo ideal mínimo de fibra. Portugal, nos dados que eu consegui consultar, uh, falava entre 25 e 27 gramas, depende das fontes, que é um objetivo bastante miserável. E mesmo assim não consegue chegar lá. Estados Unidos chega mais ou menos à metade daquilo que é a recomendação lá, que é 38 gramas. Depois é adaptado a homens e mulheres, mas é grosso modo isso. Portanto, quase todos os países, ou todos os países ocidentais, têm uma enorme dificuldade em atingir o mínimo dos mínimos do consumo recomendado de fibra. E, além disso, temos uma sobreestimação considerável daquilo que as pessoas acham que é o seu próprio consumo de fibra. Portanto, isto tudo, portanto, essa dificuldade e esses números abaixo das recomendações, temos que considerar que estão ainda mais embaixo, provavelmente, porque as pessoas tendem a sobreestimar o seu consumo de fibra, tendem a referir um consumo de fibra superior à realidade. Isso por vários motivos, entre os quais a falta de realmente percepção daquilo que é o conteúdo em fibra efetivo dos alimentos que consomem. Qual é o peso, portanto, dessa deficiência de fibra na saúde? Vou citar só uns dados relativamente recentes, que são de 2019, que é o estudo Burden of Disease na União Europeia, só na União Europeia, onde estimava-se que só em 2019 aconteceram 60 mil mortes diretamente relacionadas com a deficiência de fibra e mais de 1 milhão de anos de vida afetados por incapacidade devido às consequências da deficiência do consumo de fibra, nomeadamente doença cardíaca isquêmica, AVC, cancro do cólon, diabetes e outras doenças não transmissíveis. Ok, portanto, agora vamos nos colocar na solução, mas temos que partir da base. O que é a fibra? A fibra, toda a gente sabe, tem uma noção mais ou menos do que é fibra, mas vamos aprofundar. A fibra é um hidrato de carbono, é a parte do alimento
que não é do alimento vegetal, que é sempre só vegetal, que não é absorvida pelo organismo humano, portanto não é digerível, não é digerida, e passa praticamente intatta pelo tubo digestivo. Ok? Agora, há diferentes tipos de fibra, há dois tipos de fibra. Pela sua solubilidade, podemos classificar a fibra insolúvel e insolúvel. A fibra solúvel tipicamente se diz, se vocês pesquisarem, vão encontrar uma definição que diz claramente solúvel, como diz o nome, é solúvel em água, e tipicamente se diz que forma géis e baixa o colesterol e a glicemia. Mas nem todas as fibras solúveis fazem isso, e depois vamos aprofundar isso. A fibra insolúvel diz tipicamente que ajuda o funcionamento intestinal porque absorve água e aumenta o peristaltismo. Mas vamos ver em detalhe a fibra solúvel. A fibra solúvel, por sua vez, divide-se em fibras viscosas e fibras não viscosas. Portanto, fibras viscosas, como a psyllium, os beta-glucanos que existem em alguns cereais e que existem sobretudo nos cogumelos, a goma de guar, que é uma fibra assim que se usa como espessante ou então como suplemento para determinadas situações patológicas. Portanto, essas fibras são aquelas que realmente formam géis viscosos e essas sim baixam o colesterol, pelo menos o colesterol LDL, que é aquilo que não queremos, conseguem atuar o controle glicêmico, portanto, conseguem atenuar a curva glicêmica das refeições com as quais são ingeridas, regulam o intestino e por regular não entendemos só que tem um efeito laxante, mas que tem um efeito regulador, portanto, onde há situações de diarreia, conseguem travar essa diarreia e onde há situações de obstipação, conseguem acelerar o trânsito. Portanto, efetivamente tem um efeito modulador do trânsito intestinal. Os beta-glucanos dos cereais são os mais relevantes nesses aspectos relativamente à glicemia e colesterol, relativamente às outras duas fibras que eu mencionei, que são fibras funcionais, na verdade, mais que alimentares. As pessoas não comem propriamente psyllium e não comem propriamente goma de guara, não sei como espessante. Já os beta-glucanos, como são parte de cereais como aveia, cevada integral, e por cevada não me refiro à bebida, mas refiro ao cereal em grão, e os cogumelos, portanto, os beta-glucanos são aqueles que mais têm impacto na alimentação e são aqueles mais eficazes e eficientes a fazer essa função. No entanto, há uma diferença entre os beta-glucanos dos cereais e os beta-glucanos dos cogumelos. Os beta-glucanos dos cogumelos comestíveis e medicinais, especialmente dos que estão dos que são medicinais, mas também há cogumelos comestíveis que têm muito essas características, são, portanto, mais ramificados, têm uma estrutura mais complexa e, portanto, além de fazer essa função de baixar o colesterol e regular a glicemia, tem também um papel sobre o sistema imunitário. Portanto, atuam como imunomoduladores, melhoram a resposta imunitária, innata e adaptativa, e tem, portanto, efeito também antitumoral, porque favorece a apoptose de células tumorais e baixa o estresse oxidativo. Portanto, os cogumelos têm beta-glucanos mais com uma área de atuação mais abrangente que os beta-glucanos dos cereais. Provavelmente tem visto essa claim de conter beta-glucanos que baixam o colesterol em alguns produtos saudáveis, entre aspas, tipo as bolachas de aveia ou outros produtos à base de cereais. Dificilmente vão ver esses claims sem ser em cogumelos medicinais. Depois temos, portanto, solúvel, viscosa, já falamos disso, beta-glucanos e outras duas fibras que são psyllio e guar. E depois temos a fibra solúvel não viscosa, entre as quais a mais famosa, digamos, é a inulina. Só que a inulina, na verdade, inulina existe numa série de alimentos vegetais, alhos, cebolas, a chicória, da qual também é extraída, e daí vem o suplemento de inulina. Mas atenção, quando nós vemos inulina
na lista dos ingredientes de um produto, tipo umas bolachas ou uns cereais do pequeno almoço, quando nós vemos a presença dessa inulina, ou quando encontramos na herbanária num frasquinho como suplemento alimentar, essa, na verdade, tecnicamente não é bem inulina, mas é FOS, é frutto oligosaccharides, é um frutto oligosaccharido, que é diferente tecnicamente da inulina. Mas não vou entrar em pormenores, porque depois, senão entramos no capítulo fibras funcionais, que podia ser outro episódio do podcast, se quiserem. Mas só dizer que quando vemos esse claim, tipicamente é em produtos que dizem baixo conteúdo de açúcar, alto conteúdo em fibra, etc. E muitas vezes a inulina é usada como ingrediente nesses produtos porque, inulina, desculpe, que não é bem inulina, que na verdade é FOS, que é um frutto oligosaccharido, porque é de cadeia curta e não longa, e faz aí toda a diferença, é usada precisamente porque é uma fibra, mas é adocicada. E então a indústria consegue usar menos açúcar nesse produto e adicionar fibra, que é interessante para o claim que a indústria quer fazer, mas para todos os efeitos, quando nós ingerimos essa inulina de cadeia curta ou FOS, há uma hidrolisação que basicamente transforma outra vez a FOS, ou inulina, de cadeia curta, naquilo que é originariamente que são frutose, molécula de frutose. Portanto, basicamente acaba por voltar a ser um açúcar. E então, o efeito, sim, é uma fibra, mas não é bem a mesma coisa que dizer que tem inulina verdadeira, que é de cadeia longa. E essa tipicamente não está nesse tipo de produtos. Tá bem? Mas isso depois aprofundamos noutro momento. Ok, as fibras não viscosas, e portanto fibra solúvel não viscosa que existem numa enorme variedade de alimentos vegetais, sempre vegetais, cenouras, muitas hortaliças, muitas frutas, etc. hum, não alteram a consistência das fezes e não promovem aumento da absorção da água na massa fecal. E, em qualquer caso, há benefícios desse tipo de fibra também. Mas não é bem aquele benefício que geralmente se atribui a todas as fibras solúveis, que é de baixar o colesterol, etc. Ok, e depois temos a fibra insolúvel, que existe, por exemplo, nos farelos, tipo farelo de trigo, por exemplo, que visivamente também é mais seca, nós percebemos que é uma fibra não tão viscosa, não tão gelificante é mais seca e essa aumenta o volume fecal por um mecanismo irritativo da mucosa, ou seja, a mucosa absorve água e estimula a secreção de água também do bolo fecal e, portanto, ajuda sobretudo na obstipação. Mas não tem um efeito prebiótico, ou seja, não é fermentativa. Esqueci de dizer uma coisa importante que é as fibras solúveis não viscosas, geralmente têm um efeito prebiótico, ou seja, alimentam as bactérias intestinais, alimentam a microbiota, selecionando estirpes bacterianas interessantes para a nossa saúde, fermentando, portanto, são fibras fermentáveis. E é por isso que algumas pessoas mais sensíveis, nomeadamente síndrome do intestino irritável ou situações em que o intestino é mais sensível à fibra, essa fermentação pode gerar algum desconforto. Ok? A fibra insolúvel, farelos e fibras mais secas em geral, não fermentam e, portanto, não têm o mesmo efeito prebiótico, portanto, não conseguem alimentar as bactérias benéficas do intestino. Ok. Benefícios gerais. Benefícios gerais do consumo de fibra, do alto consumo de fibra. Já vamos ver o que entendemos por alto consumo de fibra. Então, para já regulam intestino, portanto, regulam no sentido, quer no sentido de atuar sobre situações de obstipação, quer em situações de diarreia. Controla o colesterol, portanto, baixa o colesterol, especialmente o mau, entre aspas, o LDL, e isso é especialmente verdade no caso da fibra solúvel, especialmente os beta-glucanos. Como exemplo, encontramos isso muito na aveia, nas maçãs, na cevada e nos cogumelos. O controle do peso, evidentemente, onde há muita fibra, existe maior saciedade.
E depois há também outro mecanismo pelo qual a fibra ajuda, que é uma diminuição da absorção das calorias. É como se a fibra nos fizesse um pequeno desconto nas calorias que ingerimos. Depois há o controlo glicêmico, que também atua indiretamente sobre o controlo do peso, mas o controlo glicêmico em si é um objetivo muito interessante, porque eh, prevém o aparecimento de desmetabolismos hepáticos e pancreáticos e de doenças como diabetes, por exemplo. Ehm, É favorável para a saúde cardiovascular, portanto, atuando sobre o colesterol, evidentemente, mas atua também sobre a tensão arterial e prevém todas as doenças, basicamente todas as doenças cardiovasculares. Faz também prevenção de doenças intestinais, como tipo cancro do coloretal, mas não só doenças com dano, com disfunção e com alguma alteração do órgão, mas também nas doenças ditas funcionais, nas perturbações funcionais intestinais, que são aquelas onde o órgão não tem nenhum dano visível, mas é a função que está afetada. E aí incluímos o síndrome do intestino irritável, a permeabilidade intestinal, eventualmente a SIBO, portanto a o sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado e toda uma série de disfunções intestinais funcionais. E sobre isso é interessante constatar que as dietas altas em fibras, que tipicamente são as dietas de base vegetal, protegem face à hipersensibilidade intestinal. Portanto, temos dados, tem pouquíssimo estudo sobre isso, relativamente, por exemplo, à prevalência de doenças, de perturbações funcionais intestinais, mas a população vegetariana tende, parece ser menos afetada, bastante menos afetada, tipo a metade, devido claramente a toda a presença de fatores protetores sobre essas doenças. Voltando, portanto, aos benefícios, saúde da microbiota intestinal com pelo menos três grandes recaídas, que são melhoramento de toda a função digestiva, da imunidade e da saúde mental, porque não podemos esquecer que existe um eixo intestino-cérebro em que o intestino é o órgão principal de um sistema nervoso entérico, onde há uma comunicação bidirecional entre as emoções e a função cognitiva e a função intestinal. A fibra diminui em geral todo tipo de doenças crônicas não transmissíveis e para as mulheres é essencial para o equilíbrio hormonal e a saúde menstrual. Há imensos mecanismos pelos quais isso é assim, mas só para mencionar um, nós temos um mecanismo de limpeza de toxinas e hormonas que passa em primeiro lugar pelo fígado. Mas o fígado, depois de fazer o trabalho, precisa que alguém se encarregue de eliminar essas escórias, né? Essas sobras que têm que ser eliminadas. E se o intestino não estiver a funcionar, tudo irá voltar exatamente ao lugar de antes. E, portanto, é claro que a fibra, nem que fosse só por esse mecanismo, é essencial para o nosso equilíbrio hormonal, mas há muitos outros mecanismos pelos quais isso é assim. A fibra protege da osteoporose, a fibra solúvel em particular, e as fibras solúveis não viscosas em particular, aumentam a absorção de cálcio e de isoflavonas, desde que tenhamos um consumo decente de isoflavonas. Que são fitoestrogênios presentes nas leguminosas, especialmente na soja. E isso explica por que quando as mulheres na perimenopausa e menopausa tomam esses suplementos de isoflavonas, algumas têm benefícios e outras não. As que não é porque essas isoflavonas precisam de determinadas condições intestinais para serem absorvidas. E em uma dieta onde a fibra brilha pela sua escassez, isso não vai acontecer. Okay? E, portanto, não haverá benefícios da toma de suplementos de isoflavonas, por exemplo, no alívio dos afrontamentos ou de outras queixas da menopausa.
Sobre o cálcio também é um mineral que se beneficia imenso da presença de fibra solúvel no nosso dia a dia, no nosso intestino. E além do cálcio, a fibra melhora a absorção de outros micronutrientes, entre os quais o ferro, por exemplo. E, portanto, é claro que condições de desnutrição, muitas vezes começamos a abordá-las mesmo a partir da fibra. Desnutrição ou má nutrição. E às vezes nós achamos que desnutrição e carências nutricionais só têm a ver com dietas pobres ou com dietas. Muitas vezes existe muito preconceito que uma dieta de base vegetal irá ter imensas deficiências nutricionais e ninguém olha para o elefante na sala, que é a enorme deficiência nutricional de populações inteiras, que é a deficiência de fibra. Ok, portanto, quanta fibra é necessário assumir por dia? Então, voltando aqui àquilo que falamos no início, 25 a 35 gramas por dia, mais ou menos, depende das recomendações, depende dos países, que é um objetivo bastante modesto, especialmente se ficarmos mais próximos da margem inferior, tipo 25 gramas de fibra por dia. Um objetivo bastante mais simpático seria pensar uns 40, 45 gramas de fibra alimentar por dia. As pessoas sobreestimam o seu consumo de fibra porque não têm noção de quanta fibra existe realmente naquilo que comem. E as pessoas pensam, sobretudo as pessoas que aderem à típica dieta portuguesa do arroz, salada e carne ou peixe, nessa ordem seria o contrário, carne ou peixe com arroz e salada, acham que a salada e aquela pecinha de fruta ou duas peças de fruta que comem por dia são suficientes. Eu como muitos legumes, eu como sopa, eu como saladas, eu como fruta. E ok, isso é fabuloso, que comam fruta, salada e sopas é fabuloso, mas não é suficiente de todo, porque em média a percentagem de fibra em vegetais e fruta é baixa, porque a maioria do conteúdo daqueles alimentos é água, não fibra. Para dar uma ideia, em média, o grupo da fruta tem um 2 ou 4% de fibra, o grupo das verduras e hortaliças entre 2 e 3%, já o grupo das leguminosas tem por volta de 10%, os cereais integrais também, e com alguns cereais que são estrela, tipo cevada integral, que tem 17%, aveia também tem mais de 10%, sementes que vão entre 6 e 10%, mas com algumas estrelas, como sementes de linhaça, que tem 30 sensivelmente 30% de fibra, ou as sementes de chia. Os frutos secos, 5, 8%, e muitas mulheres comem pouquíssima leguminosa e pouquíssimos frutos secos. E cereais integrais acham que são os Kellogg's integrais de pequeno almoço. E acham que aquele consumo de vegetais que tem no dia a dia é suficiente. E não é de todo. Porque evidentemente falta o hábito de comer suficientes alimentos vegetais. Mas atenção que não é suficiente ser um alimento ser vegetal para ter fibra. Obviamente aqui todos os processados, os Oreos são veganos, quer dizer, não contam, não é? As batatas fritas, evidentemente, vegetal, mas não conta. Mas há outros alimentos que as pessoas tendem também a sobreestimar em termos de fibra. Por exemplo, o tofu. O tofu tem menos de 1% de fibra. E o arroz integral. O arroz integral tem cerca de 4% de fibra, que é melhor que o arroz branco, que tem não sei exatamente agora, mas é tipo 1% de fibra ou menos. Mas também não é grande coisa, diga-se de passagem. Mas, por outro lado, eu percebo, ou seja, cada país tem o seu affair com um cereal. Em Itália nós temos o affair com a massa e Portugal tem um fetiche pelo arroz. O arroz, agora vamos examinar um bocadinho essa questão do arroz. O arroz branco, que é o clássico, tem vários problemas. O primeiro problema é que tem um índice glicêmico altíssimo, superior a das massas, superior a do pão branco, etc, etc. O segundo é que não tem fibra nenhuma, praticamente. O terceiro é que está muito, muito poluído por arsênico. E, portanto, uau,
não tem praticamente minerais e vitaminas porque já foi depauperado significativamente no processo de refinação. Por outro lado, o integral tem um bocadinho mais de fibra, mas também não é nada aí além. E além disso, ainda mais cheio de arsênico, portanto, se pudéssemos variar mais esse cereal, é fácil de cozinhar, mas o mesmo aplica-se ao cuscuz, o mesmo aplica-se à quinoa, ou ao trigo sarraceno, ou ao millet, ou ao milho. Existem outros cereais que nós podemos consumir sem ser necessariamente o arroz. Portanto, não é suficiente comer vegetal. Por exemplo, uma refeição onde tenho como proteína o tofu e como cereal o arroz integral, se não tiver suficientes vegetais naquele prato, a refeição vai ter pouquíssima fibra. Portanto, para apontar mais ou menos a 40 gramas de fibra diários, vou dar aqui exemplos. Num dia que poderia ser com um pequeno almoço de flocos de aveia, sementes de linhaça moídas, fruta e amêndoas. Um lanche da manhã constituído por fruta e frutos secos, tipo maçã e nozes, por exemplo, que são fáceis de levar. Um almoço constituído por quinoa, grão de bico, brócolos e sementes de abóbora. Então, fiz aqui uns apontamentos e depois fui medir porções standard e dá mais ou menos 40 gramas de fibra. Um lanche com iogurte, que pode ser vegetal ou normal, com sementes de chia e caju e fruta, e um jantar com uma sopa de legumes, ervilhas e cevada. Cevada integral, cevada cereal, não é cevada bebida. E teríamos mais ou menos 40 ou mais gramas de fibra num dia. Agora, é claro que isso implica uma muito maior escolha de alimentos vegetais e, sobretudo, quando usamos com alguma regularidade a leguminosa, não temos que escolher entre a proteína e a fibra, ok? Porque a proteína e a fibra vêm no mesmo alimento. Usamos a leguminosa, que tem proteína, fibra e outros nutrientes e outras vitaminas e minerais. Tipicamente a queixa, então, temos duas limitações, especialmente na população feminina. Primeira limitação é, mas isso engorda, que é um mito, assim, difícil de morrer. Ou seja, todos os alimentos que constroem a saúde da microbiota intestinal e saúde em geral, que são os frutos secos e as sementes e as leguminosas, engordam imenso. Agora, a gordura do ovo, do queijo e da carne, do peixe, essa pode ser. Ok, isso, portanto, é uma coisa completamente a desmontar desde o início, porque os dados nos dizem outra coisa. Todos os estudos em grande escala que foram feitos sobre o consumo regular de leguminosa, de sementes e frutos secos e cereais integrais, falam de um, um muito melhor controle do peso e uma incidência, uma prevalência de doenças metabólicas nitidamente inferior. Dito isso, o segundo grande ostacolo é a falta de fibra que gera falta de hábito. E falta de hábito significa que eu tenho um intestino povoado de estirpes bacterianas que não são capazes de degradar a fibra quando eu decido dar-lhe. E por isso introduzo a leguminosa e fico imediatamente cheia de gases. Isso é típico. Isso é típico. Então, como se sai daí? Sai-se voltando a consumir leguminosas com regularidade e selecionando estirpes bacterianas capazes de lidar com as leguminosas sem criar uma guerra química. Portanto, ir devagar, quem não está acostumado, vai devagar, introduz pequenas quantidades de cada vez, começa pela leguminosa mais fininha, mais suave, tipo a descascada, a lentilha descascada, a lentilha laranja, depois vai para as ervilhas, vai para o mung, se quiser, depois vai para as outras mais fortes, o grão, feijão, mas faz purés, né? Faz hummus, tritura na sopa, fica pequenas quantidades. Pode inicialmente usar uma fibra funcional que possa ajudar a incrementar o consumo de fibra, mas só temporariamente, por exemplo, o psílio, usar uma fibra funcional como o psílio que não fermenta, portanto não cria adicional fermentação. Pode-se usar um probiótico também para começar a alimentar e criar um novo imprinting no intestino. Podemos usar especiarias digestivas, como os cominhos, o louro, o gengibre, os coentros, a alga kombu, o alecrim.
ou então associar esses alimentos a plantas digestivas, a plantas medicinais digestivas em infusão, tipo o funcho, a cidreira, o cardamomo. O cardamomo também é uma especiaria, podemos usar como especiaria. Trabalhar com algum profissional para fazer um plano com o objetivo de restabelecer o equilíbrio intestinal, sabendo que o impacto da presença da fibra na alimentação vai muito, muito além da regularidade intestinal, que em algumas pessoas é um problema. Eu vejo muito isso em consulta, vejo muita obstipação em consulta. Em algumas pessoas não chega a ser tão pronunciado, o intestino vai sobrevivendo mais ou menos, mas não é só a regularidade intestinal, não é só a consistência das fezes, é tudo, todos os aspectos da saúde que mencionei. E por isso vale a pena fazer este investimento e esse upgrade de fibra na dieta, aumentando o consumo de alimentos vegetais. Em pessoas que têm dificuldade em introduzir a fibra por causa, por exemplo, de um cólon irritável, eu recebi essa pergunta no Instagram, fiz um levantamento de temas no Instagram e uma dessas era precisamente num cólon irritável com tendência para a diarreia, como fazemos com a fibra. É claro que temos esse paradoxo, ou seja, se uma dieta mais baseada em vegetais é protetora relativamente a todas as doenças intestinais, como vimos, inclusivamente as funcionais, como o intestino irritável, por outro lado, quando já temos esta situação, alguns alimentos vegetais criam uma reação exacerbada e, portanto, a pessoa retrocede e elimina cada vez mais esses grupos de alimentos. Então, é claro que não é pensável, nesse contexto, fazer uma introdução maciça de fibra toda de uma vez. Então, mais uma vez, tem que se trabalhar com um profissional. Inicialmente trabalhar-se muito com fibras funcionais como o psyllium, que não fermenta e que vai criar essa maior tolerância à existência de fibra sem ser fermentável. Vamos trabalhar com probióticos, pode-se trabalhar com cogumelos medicinais, tem que se ordenar a alimentação, tem que se sistematizar, tem que se regularizar a alimentação para criar alguma estabilidade, tem que se trabalhar na malnutrição, que quase sempre se instala num cólon irritável, porque depois existe uma restrição enorme de grupos alimentares e às vezes temos mesmo que começar por repor nutrientes que estão completamente perdidos e em falta, o grupo B, o magnésio, etc. Portanto, há que fazer todo um trabalho sistemático, mas com a percepção bem clara na mente que as dietas de base vegetal, longe de ser um problema, seria uma solução. Uma vez que conseguimos estabelecer-nos suficientemente para fazer este upgrade, a ideia é passar a esse tipo de alimentação, porque essa é a alimentação que nos protege. Ok? Ok, portanto, espero ter respondido suficientemente a essa questão. Se tiverem mais questões, entre em contato comigo. E aqui isso foi um excursus geral, mas é um tema muito, muito visto na consulta e que vejo que é uma dificuldade para muitas pessoas. Espero os vossos comentários e as vossas perguntas e até a próxima. Beijinhos. Obrigada por nos ouvir. Esse podcast tem zero patrocínios, zero anúncios e recursos tecnológicos mínimos. Se te resultar útil, ajuda-nos a mantê-lo em pé, partilhando com quem tem fizer sentido. Obrigada e até a próxima.